Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, e um bom dia a você que nos assiste em mais uma manhã de domingo aqui no programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro, na TV Brasil, o Palavras de Vida. Eu começo o programa de hoje parabenizando todos os papais que nos acompanham. Que Deus abençoe a paternidade de cada um de vocês e que tenham todos um domingo muito especial. E é também nesse domingo que a Igreja celebra o 20º domingo do tempo comum, com um evento que traz um pouco de Belém do Pará para a nossa cidade maravilhosa. É o Círio de Nazaré, um momento de grande fé e devoção do povo carioca à Virgem de Nazaré, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. A cobertura completa da passagem da imagem peregrina em terras cariocas você vai acompanhar aqui no nosso programa. E você que nos acompanha já sabe, antes de começar, eu te convido a ficar por dentro de tudo que acontece aqui no programa e também na Arquidiocese do Rio. Para isso, é muito fácil. Basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar e algumas reportagens especiais feitas pela nossa equipe. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E agora uma novidade, o Palavras de Vida também está agora no Instagram. Segue a gente no @palavrasdevida.arquirio, que aparece aí no seu vídeo. E fique por dentro de tudo que acontece na produção do programa, nos bastidores e muito mais conteúdo sobre a igreja. Tá esperando o quê? Não perde tempo, segue a gente agora. E agora nós vamos acompanhar a catequese do Papa Francisco diretamente de Roma. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. Siamo ormai alle ultime catechesi dedicate alla vecchiaia. Encontramos agora nas últimas catequeses dedicadas à velhice. Hoje entramos na comovedora intimidade da despedida de Jesus dos céus, amplamente relatada no Evangelho de João. O discurso de despedida começa com palavras de consolação e promessa. Não se perturbe o vosso coração. Quando eu tiver ido e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e levar-vos-ei comigo, para que onde eu estiver estejai vós também. Belíssimas palavras do Senhor. Pouco antes Jesus dissera a Pedro: seguir-me-ás mais tarde, recordando-lhe a passagem através da fragilidade da sua fé. O tempo de vida que resta para os discípulos será inevitavelmente uma passagem pela fragilidade do testemunho e pelos desafios da fraternidade. Mas será também uma passagem através das emocionantes bênçãos da fé. Quem acredita em mim fará também as obras que eu faço, e fará obras ainda maiores do que estas. Pensai na promessa que isto é. Não sei se pensamos até o fundo, se acreditamos plenamente nisso. Não sei, às vezes, creio que não. A velhice é um momento propício para o testemunho comovedor e jubiloso dessa expectativa. O idoso e a idosa estão esperando. Esperam um encontro. Na velhice, as obras da fé, que nos aproximam a nós e aos outros do reino de Deus, já estão para além do poder das energias, palavras e impulsos da juventude e da maturidade. Mas tornam assim mais transparente a promessa do verdadeiro destino da vida. E qual o verdadeiro destino da vida? Um lugar à mesa com Deus no mundo de Deus. Seria interessante ver se existe alguma referência específica nas igrejas locais destinada a revitalizar este ministério especial da espera do Senhor. É um ministério da espera do Senhor, encorajando os carismas individuais e as qualidades comunitárias da pessoa idosa. Uma velhice que é consumida do desânimo das oportunidades perdidas,
causa desânimo a si próprio e a todos. Ao contrário, a velhice, vivida com mansidão e respeito pela vida real, dissolve definitivamente a incompreensão de um poder que deve ser suficiente para si e para o próprio sucesso. Dissolve até a incompreensão de uma igreja que se adapta à condição do mundo, pensando assim que governa definitivamente a sua perfeição e realização. Quando nos libertamos dessa presunção, o tempo do envelhecimento que Deus nos concede já é, em si mesmo, uma daquelas obras maiores de que Jesus fala. Com efeito, é uma obra que a Jesus não foi dado fazer. A sua morte, ressurreição e ascensão ao céu tornaram-na possível para nós. Recordemos que o tempo é superior ao espaço. É a lei da iniciação. A nossa vida não se destina a fechar-se em si mesma, numa perfeição terrestre imaginária. Está destinada a ir além, através da passagem da morte. Porque a morte é uma passagem. Na verdade, o nosso lugar estável, o nosso ponto de chegada não é aqui. É ao lado do Senhor, onde Ele habita para sempre. Qui sulla terra si avvia il processo del nostro noviziato. Siamo apprendisti Aqui na Terra começa o processo do nosso noviciado. Somos aprendizes da vida, no meio de mil dificuldades, aprendendo a apreciar o dom de Deus, honrando a responsabilidade de o partilhar e de o fazer frutificar para todos. O tempo da vida na Terra é a graça desta passagem. A presunção de parar o tempo, querer a juventude eterna, a riqueza ilimitada, o poder absoluto, não só é impossível, mas também delirante. A nossa existência na Terra é o tempo de iniciação à vida, que só encontra realização em Deus. Somos imperfeitos desde o início e continuamos imperfeitos até o fim. No cumprimento da promessa de Deus, a relação inverte-se. O espaço de Deus que Jesus nos prepara com todos os cuidados é superior ao tempo da nossa vida mortal. Eis, a velhice aproxima a esperança dessa realização. A velhice conhece definitivamente o significado do tempo e as limitações do lugar em que vivemos a nossa iniciação. A velhice é sábia por isso. Os idosos são sábios por isso. Por isso é credível quando nos convida a regozijar-nos com o passar do tempo. Não é uma ameaça, é uma promessa. A velhice é nobre. Não tem necessidade de maquiagem para ver a sua nobreza. Talvez a maquiagem vem quando faltam a verdade. E la vecchiaia è credibile quando invita a rallegrarsi dello scorrere del tempo. Ma il tempo passa. O tempo passa. Mas isso não é ameaça. É uma promessa. Regozijar-nos com o passar do tempo. A velhice que redescobre a profundidade do olhar da fé não é conservadora por natureza, como se costuma dizer. O mundo de Deus é um espaço infinito, sobre o qual a passagem do tempo já não tem qualquer peso. E precisamente foi na última ceia que Jesus se projetou para essa meta, quando disse aos discípulos: de agora em diante já não bebereis desse fruto da vinha, até o dia em que eu voltar a beber convosco no reino do meu Pai. Nossa pregação ao paraíso é muitas vezes, com razão, cheia de felicidade, luz e amor. Talvez lhe falte um pouco de vida. Nas parábolas, Jesus falava do reino de Deus, dando-lhe mais vida. Será que já não somos capazes de o fazer, a vida que continua?
Amados irmãos e irmãs, a velhice vivida na expectativa do Senhor pode tornar-se a apologia realizada da fé, que a todos diz a razão da nossa esperança. Porque a velhice torna transparente a promessa de Jesus, projetando-se para a cidade santa, da qual fala o livro do Apocalipse. A velhice é a fase da vida mais adequada para propagar a boa notícia de que a vida é uma iniciação a uma realização definitiva. Os idosos são uma promessa, a realização de uma promessa. E o melhor ainda há de vir. O melhor ainda há de vir, como mensagem do idoso, da idosa que crê. O melhor ainda deve vir. Deus, a todos nós, nos conceda uma velhice capaz disso. Deus nos conceda uma velhice capaz disso. Ou seja, o melhor ainda há de vir. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. E nós continuamos no Vaticano, dessa vez com a nossa correspondente Danúbia Gleiser, que está cobrindo as férias da nossa correspondente e parceira Bianca Fracalvieri. É com você, Danúbia. Olá, Vinícius, e a todos. Em um telegrama endereçado a Dom Bernard Boder, arcebispo de Cozes, o Papa Francisco prestou suas condolências pela morte do cardeal Joseph Tonko, de 98 anos, que morreu na segunda-feira. O cardeal se tratava de uma lesão na vértebra cervical. Era prefeito emérito da Congregação para a Evangelização dos Povos e da Pontifícia Comissão para os Congressos Eucarísticos Internacionais. No telegrama, o Papa disse que o cardeal Tonko era um apreciado e um sábio irmão. Com a morte do cardeal, o colégio cardinalício agora é composto por 206 cardeais, sendo 116 eleitores e 90 não eleitores. O arcebispo emérito de Luanda, em Angola, Alexandre do Nascimento, passa a ser o cardeal mais idoso, com 97 anos. E na quinta-feira, na Basílica de São Pedro, foi realizada a liturgia das exéquias do cardeal Joseph Tonko, que foi presidida pelo cardeal Giovanni Battista, do Colégio dos Cardeais, onde o Papa Francisco estava presente juntamente com os eminentes cardeais e os arcebispos e bispos. E na quarta-feira, o Papa realizou a catequese na Sala Paulo VI. O foco da sua reflexão foi voltado à terceira idade. No seu discurso, disse que na velhice, as obras da fé que nos aproximam a nós e aos outros do reino de Deus já estão para além do poder das energias, palavras e impulsos da juventude e da maturidade, mas tornam ainda mais transparente a promessa do verdadeiro destino da vida. E qual é o verdadeiro destino da vida? Perguntou o pontífice. Um lugar à mesa com Deus, disse o Papa.
Do Vaticano, Danúbia Gleiser, para o programa Palavras de Vida. É com você, Vinícius. Obrigado, Danúbia. Na semana que vem a gente volta com mais informações diretamente de Roma. E no próximo bloco você confere as últimas notícias da CNBB, diretamente de Brasília, no boletim Igreja no Brasil. A gente volta já já, não saia daí.